E se, e se a chave para a saúde do nosso cérebro lá na frente no futuro estiver escondida na maneira como a gente dorme hoje? Pois é, a ciência está começando a desvendar esse mistério e hoje a gente vai fundo nas evidências que ligam, de uma forma bem séria, o sono à doença de Alzheimer. Essa aqui é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. E olha, não é só sobre se sentir cansado no dia seguinte, viu? A gente está falando de uma janela mesmo para a saúde do nosso cérebro. E as pistas, bom, elas podem estar aparecendo toda a noite enquanto a gente dorme. Ok, para a gente entender essa conexão direitinho, a gente vai passar por esses 6 pontos aqui. Vamos começar com um ladrão silencioso, entender um círculo vicioso no cérebro, analisar as pistas da ciência, falar sobre objetividade e subjetividade, ver o que o futuro nos reserva e, claro, por que a sua noite importa tanto. Vamos lá. Então, para começar, vamos colocar as cartas na mesa. A gente precisa conhecer os dois suspeitos principais dessa história: a apneia do sono de um lado e o Alzheimer do outro. Bom, a apneia obstrutiva do sono, que a gente vai chamar de SAOS, vai, olha, muito além de um simples ronco. É uma condição séria que causa repetidas paradas na respiração durante a noite. E o que isso significa? Significa que o cérebro fica sem aquele oxigênio que é, assim, absolutamente essencial para ele funcionar direito. E as consequências de não tratar isso? Elas são bem sérias. A gente está falando de baixo oxigênio no sangue, de uma redução drástica daquele sono profundo, reparador e, claro, aquela sonolência absurda durante o dia. Mas não para por aí. Essa falta de oxigênio e a interrupção constante do sono profundo, elas não causam só cansaço. Elas estão ligadas diretamente a problemas cognitivos, sabe? Afetam a memória, a atenção, até a nossa capacidade de tomar decisões simples no dia a dia. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa. Porque, veja bem, a relação entre o sono ruim e o Alzheimer não é uma via de mão única, tipo A causa B. Não, é um círculo vicioso. É uma espiral perigosa, onde um problema vai alimentando e piorando o outro. Olha só que perigo essa armadilha. Funciona assim. Primeiro, a apneia do sono fragmenta todo o nosso descanso. E aí ela reduz o sono profundo, aquele mais importante. Segundo, sem esse sono profundo, a equipe de limpeza noturna do cérebro, que deveria estar tirando lixo, tipo a proteína beta-amiloide, simplesmente não consegue trabalhar direito. Terceiro, o que acontece? Essas placas de beta-amiloide, que são a marca registrada do Alzheimer, começam a se acumular. E o quarto passo, que fecha o ciclo, é que a presença dessas placas, adivinha, atrapalha ainda mais o sono profundo. É literalmente uma armadilha. Ok, mas isso tudo é teoria ou tem prova concreta? Tem. E para isso a gente vai dar uma olhada mais de perto num estudo bem importante de um pessoal liderado por um pesquisador chamado Cavuto, que, bom, eles conectaram esses pontos de um jeito bem claro. O que eles fizeram foi basicamente o seguinte: pegaram 34 pessoas com apneia do sono e outras 12 pessoas saudáveis, como grupo de controle, para tentar encontrar essa ligação. A ideia era bem direta: comparar os dois grupos para ver as diferenças no cérebro e na cognição. E aqui vem um ponto que é, assim, fundamental. Os pesquisadores não se basearam em, como você acha que dormiu? Não, eles usaram as ferramentas mais precisas que existem, o que a gente chama de padrão ouro. Usaram a polissonografia, que é aquele exame completo que mede tudo do sono, e também os exames de imagem PET, que conseguem literalmente enxergar o acúmulo das placas amiloides lá no cérebro. E os resultados foram diretos e, sinceramente, bem alarmantes. Eles descobriram que quanto maior era a falta de oxigênio à noite, maior era o acúmulo de beta-amiloide no cérebro. E mais, tanto essa falta de oxigênio quanto o sono profundo todo picotado estavam ligados a uma piora na função da memória. Pronto, a conexão estava ali, preta no branco. Isso tudo nos leva para uma discussão super importante em qualquer pesquisa científica, que é o seguinte: a forma como a gente mede as coisas, isso importa. Importa muito. Pode mudar completamente o resultado de uma investigação. Aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, a gente tem as medidas objetivas, sabe? Polissonografia, exames PET, atigrafia, são dados confiáveis, validados, o tal padrão ouro. Do outro lado, as medidas subjetivas, questionários, diários de sono, que a pessoa mesma preenche. Elas podem até ser úteis, claro, mas para pesquisa científica elas não têm o mesmo peso, não são tão precisas. Mas nem tudo são flores. A boa ciência sempre questiona, sempre olha com um olhar crítico. E foi exatamente o que outros pesquisadores, Giles e Bobo, fizeram. Eles analisaram esse estudo e, apesar de reconhecerem os pontos fortes, eles apontaram o que chamaram de deficiências gritantes. E que deficiências eram essas?
Bom, primeiro, o número de pessoas era bem pequeno, né? Só 34 com apneia e 12 no controle. Segundo, os métodos de teste não foram padronizados. Alguns fizeram o exame de sono no laboratório, outros em casa. E o mais importante, foi um estudo que tirou uma foto de um momento só, um estudo transversal. Ele não acompanhou essas pessoas por anos para ver a evolução. Beleza. Diante disso tudo, para onde a gente vai agora? Qual é o próximo passo que a ciência precisa dar para ter respostas mais definitivas e transformar essas pistas todas em ações práticas de prevenção? A resposta, na verdade, é bem clara. O que a gente mais precisa agora são estudos grandes, de larga escala e longitudinais, ou seja, que acompanhem muita, mas muita gente por muitos e muitos anos. Esse é o único jeito de ter certeza se a apneia do sono é de fato uma causa do Alzheimer e não só um fator que aparece junto com ele. Entende a diferença? E não é só isso. A investigação precisa abrir o leque. A gente precisa olhar para outros fatores super importantes. Coisas como as disparidades de saúde, porque a gente sabe que existem diferenças raciais e étnicas na arquitetura do sono. Também os componentes vasculares, como a hipertensão, que podem atrapalhar aquela limpeza de amiloides. E, claro, genética, fatores psicossociais, como estresse. Tudo isso faz parte de um quebra-cabeça bem complexo. Bom, e com isso, a gente chega na reta final da nossa análise. Depois de olhar as evidências, os pontos fortes, as críticas, qual é o veredito? O que a gente leva para casa de tudo isso? O veredito é o seguinte: mesmo com as limitações que cada estudo tem, o conjunto da obra, o conjunto das evidências, é muito convincente. A ligação entre a apneia do sono, o sono todo picotado e as alterações no cérebro ligadas ao Alzheimer é sim forte e é real. E não dá para ignorar. E essa, talvez, seja a mensagem mais importante de hoje. Monitorar e tratar os distúrbios do sono, como a apneia, aparece como um caminho, olha, crítico e muito promissor na luta para prevenir a doença de Alzheimer. É uma estratégia de prevenção poderosa e que está ao nosso alcance. Então fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que estamos levando o nosso sono tão a sério quanto a nossa dieta e os nossos exercícios quando o assunto é a saúde do cérebro ao longo prazo? A ciência está mostrando que talvez a gente devesse. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Se você curtiu mergulhar na ciência por trás de um tema tão importante como esse, não esquece de se inscrever no canal para a gente continuar essas conversas. Até a próxima!